Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim, os pequenos, os sicômoros galgar, e elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Contemplar-te a visão. Caminheiro no caminho, em busca da direção. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedir para que Ele nos proteja, para que Ele nos guie por mais essa noite, por mais essa semana. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem esquecer a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade invariavelmente aquela de cumprir os seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Reflexão para todos, Chico Xavier. Boa noite a todos. Vou convidar agora o Marcos Coelho para fazer a Marcos está por aí? Vamos aguardar o Marcos aqui.
Tá recebendo meu convite aí, Marcos? Responde aí na mensagem. Vou chamar ele de novo aqui. Marcos, dá um ok no meu convite aí. Vamos aguardar. Algum probleminha técnico lá, tá acontecendo. Vamos resolver. Marcos, está falando que você não pode participar. Ou você está respondendo aí para mim que não, ou não está dando certo o seu ok aí. Todo mundo está me ouvindo? Dá um joinha aí quem está me ouvindo, se o áudio está ok, por favor. Marcos, avisa para mim se você está recebendo o convite, por favor. Deixa eu tentar aqui de outra forma. Só um minutinho que a gente já resolve. Vou aumentar a música aqui para mim resolver, tá? Coisas que ele fez, chama de chama, chamas de chama, chamas de chama, chamas de chama.
ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos. Desviamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Olá, boa noite. Boa noite, Marcos. Deixa eu Estão ver me aqui. vendo legal? Eu não tô vendo aqui. Peraí, deixa eu desativar os comentários. Peraí, não tô te vendo, tô só te ouvindo. Vou ativar aqui para ver se o pessoal tá ouvindo aí. Sua câmera tá com problema, Marcos? Não, eu estou te vendo perfeitamente. A Você tá câmera me vendo? Estou te vendo. É, tá me vendo? Eu falo a câmera do seu celular. Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Fiz todas as permissões, tá tudo certo. Uhum. Ó, vamos fazer. O som tá ok. O som Só tá o ok. vídeo que eu não tô te vendo. Aí, pessoal, se vocês estiverem vendo o Marcos, por favor, escreva aqui para mim, fazendo favor, para ver se dá para ver. Olá, alguém está me vendo? Cadê o Marcos? Marcos, não estão vendo. Não estão vendo? Quer Não. tentar novamente? Vamos tentar novamente. Aí, se não der, a gente vai assim mesmo. Vamos no Beleza? áudio mesmo. Beleza. Vamos no áudio. Tá, vou tentar de novo. Marcos, Oi, estou aqui. tá aí? Estou Marcos, aqui. brincadeiras à parte, mas a Elisângela perguntou se você tinha desencarnado, mas não desencarnou não, tá, gente? Só o vídeo dele que não tá funcionando. Marcos, é o seguinte, pode se apresentar então para o pessoal, falar qual centro você trabalha, por gentileza, e fazer a palestra da noite para a gente. Eu vou colocar o vídeo ali a sua arte, da sua palestra, e a gente te ouve. Tá Tranquilo. joia? Tá joia. Boa noite, então, a todos. Nós estamos aqui nessa live, nesse tempo de Covid. Estamos com um problema aí na transmissão da imagem, mas vamos pela voz. Eu sou o Marcos Coelho, eu estou trabalhador na Casa Espírita Eurípides Barçanufo, no Parque das Nações, em Dourados. É uma satisfação muito grande fazer esse bate-papo com vocês no Centro Espírita
Jesus de Nazaré, e trabalharmos esse tema que é tão importante para a nossa evolução e para o entendimento espiritual que nós estamos inseridos. E com isso, o nosso capítulo da noite é o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, porque estes é que verão a Deus. Na propositura desse tema, na importância do tema, nós temos a questão da elevação para alcançar essa pureza. Uma das questões principais que o mestre nos aborda e coloca ao nosso coração é justamente a nossa capacidade de trabalharmos os nossos sentimentos na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando o nosso entendimento, a fim de que nós possamos tornar realmente a nossa carga mais suave, né? O nosso fardo mais suave. E esse jugo, o que seria o jugo? O trabalho espiritual não ser uma coisa cansativa, difícil, mas ser uma coisa agradável, ser um fator agradável e um fator praticamente natural. O espírito Carbar-Chútil, quando ainda encarnado, ele trazia um capítulo sobre o espírito do cristianismo que falava justamente sobre a naturalidade do bem. O bem é um fator natural, o mal não é um fator natural. Então, quando nós estamos nos conectando realmente com uma realidade espiritual, realmente trabalhando para a regeneração, trabalhando nesse contexto de elevação espiritual, nós vamos abandonando essas questões mais primitivas, mais irracionais, mais deletérias da nossa personalidade, a fim de trabalharmos questões do espírito que nos levam à elevação de fato e trabalharmos na questão de termos menos pesos, né? Sejam pesos durante o trabalho, sejam pesos durante a nossa experiência. E quais seriam esses pesos? São aqueles pesos que às vezes nós amealhamos no nosso cotidiano, além dos pesos que trazemos de eras remotas, eras transatas no campo do espírito. As perturbações que nós temos de outras vidas, esses espíritos que se agregam a nós durante essa caminhada, todos caminham, né, também na nossa voltagem, como se nós tivéssemos uma carga energética. E na medida que nós vamos vibrando de uma forma mais suave, de alguma forma, também essas densidades elas vão se amenizando. Então, quando nós buscamos essa elevação espiritual, com certeza nosso psiquismo, a nossa esfera, né, aquilo que nós estamos em volta, também vai se amenizando. E aí o Cristo traz para nós, dentro desse contexto, essa questão do perdão, essa questão de compreender o outro, né, de você não julgar o outro, essa questão da visão. Quem tem olhos para ver, que veja. Veja a importância que tem esse olhar, né? Muitas vezes nós passamos pela vida e nem observamos que ali às vezes tem uma flor, né? O trabalho que a planta teve para poder produzir aquela flor e ninguém observar, né? E não se observa justamente por isso, porque nós não temos esse treino para o belo, nós não temos esse treino para o melhor, nós não temos esse treino para o otimismo, nós não temos esse treino para olhar os lírios do campo. Que não tecem nem fio, no entanto, eles são de rara beleza, porque eles não ficam retidos na podridão do pântano que lhe nutre as raízes, mas ele transforma aquela podridão no símbolo da pureza, porque não há planta tão bela e tão símbolo de pureza quanto o lírio, que até em muitas significações ou representações espirituais se faz menção a Maria quando se fala dos lírios, né? Quando se tem aquela devoção a Maria. E a nossa estrutura toda, ela vai caminhar para o perdão-terapia, para essa terapia que nós vamos abrindo mão desses reveses, dessas mágoas, e nesse ponto nos aproximando talvez da criança. Na criança em que sentido?
dessa simplicidade que a criança tem, né? Briga aqui, logo já se faz as pazes, porque o mais importante é eu brincar, o mais importante é eu conviver, o mais importante é eu dizer um abraço, é o convívio, né? Assim como às vezes até nos animais, quando nós vemos assim, é tão simples, né? Eles brigam, tal, mas daqui a pouco estão juntos por causa do frio, por causa do inverno, eles se unem e cada um sabe a sua função, cada um sabe ali o seu problema, até onde, né, o sapato do outro aperta, né? Você às vezes tem aquela sanha, né, de fazer esse julgamento na direção do outro, mas quando você recebe o julgamento, nossa, para você pesa e para o outro, né? Saber que nós vivemos num mundo de relações, que a vida ela não precisa ser tão pesada, a vida pode ser mais leve, mais suave. Um casamento não precisa ser um suplício, um relacionamento de pais e filhos não precisa ser deletério, um relacionamento profissional, né, a relação entre o subordinado e quem faz o comando, quem faz ali a administração, e assim as nossas estruturas outras que se estabelecem também nesse mesmo sentido. E a questão do Cristo é justamente facilitar. Veja que Simão Pedro, naquele momento em que ele faz, né, ele é indagado, você conhece o Cristo? Não, não, não. Ele nega o Cristo 3 vezes. E logo depois, o Cristo não o julga porque ele o negou, mas o Cristo resolve o problema. Simão, tu me amas? Claro que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Mas, Senhor, claro, eu já disse. Claro que eu amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? E Pedro ficou assim, ele já tinha respondido, que dúvida, mas era a oportunidade que ele tinha dessa redenção, desse remir, né, ou redimir em relação àquela negativa do início, tendo recebido tanto. E o Cristo, ele é assim, né, ele te propõe, você leva a paz, onde você for. Se o outro não estiver pronto para aquela paz que você está ali a oferecer aquela mensagem, aquela estrutura, o que você faz? Você esbraveja, você se altera? Não, você permanece com a paz, porque a paz está em ti. E o outro que não está pronto para receber, deixa o outro. Em determinado ponto, ele sabe que existe a paz. Em determinado ponto, que ele estiver mais maduro, ele virá. Como o filho pródigo. Às vezes o filho quer aquela herança, tudo, ele acha que ele está preparado para aquilo, mas quando ele recebe, ele não consegue estabelecer um elo de profundidade, de lealdade, de administração com aquele recurso. E assim somos nós. Muitas vezes nós queremos de Deus, eu quero recursos, eu quero riqueza, tudo, mas nunca se prepara para esse tipo de administração. E aí, muitas vezes, de tanto bater a porta, Deus concede. Mas aí, quando Ele concede, você não sabe o que fazer. Aí você volta a ficar pobre de novo. Por quê? Porque você simplesmente não está preparado, e nem está preparado para aquela estrutura, e nem sabe como lidar com aquilo. Assim é na questão da saúde, né? Muitas vezes nós temos saúde e não valorizamos. Quando ficamos doentes, a gente grita, né? E busca, e vai. Nossa, eu não posso morrer e tal. E por quê? Por que você não pode morrer? Todo mundo pode morrer. Morrer no sentido assim, de deixar esse corpo físico. Mas por que você não pode? O João pode, o Pedro pode, o Tiago pode. Milhares e milhares de pessoas no mundo todo podem desencarnar, mas você não pode. O filho dos outros pode, a mãe dos outros pode, o pai dos outros pode, os avós dos outros pode, mas você não pode. Na sua família, não. Então nós não somos diferentes dos outros. Esse é um processo, é cíclico. Quando eu me resigno, né, pelo consentimento do coração, quando eu entendo a grandeza de Deus, a grandeza do universo, quando eu entendo, na minha visão espiritual, né, o meu coração está mais limpo e eu compreendo tudo isso, eu sei que vem a tempestade, mas depois da tempestade vem a bonança.
Eu sei que depois dessa vida existem outras vidas. Eu sei que depois deste plano existe um outro plano. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Quando nós nos predispomos realmente a ver Deus, no sentido mais profundo, nós vemos o seu amor. E quando vemos o seu amor, essas coisas pequenas, elas diminuem até sumir. E as coisas pequenas que têm valor, elas aumentam, elas crescem, elas multiplicam. Multiplicam em que sentido? No sentido mais profundo e especial da vida, que é esse sentido espiritual, que aí vem o grão de mostarda, porque aí nós vemos que não é o tamanho da semente, mas é a qualidade dela. Não é o tempo de vida que eu tive, mas a qualidade desses anos, o tempo que passou, né? Quanto tempo eu passei, o que eu fiz nesse tempo. O Cristo vem para otimizar, vamos pensar assim, a nossa qualidade de vida realmente. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Esse é o sentido do bem-aventurados os puros de coração que verão a Deus, porque nós passamos a ver a qualidade daquilo que nós temos na nossa mão. Assim como Helen Keller, né, era cega, surda e muda. E num determinado ponto, uma professora teve uma visão melhor, trabalhou uma didática, e essa mesma menina que era cega, surda, muda, ela ficou apenas cega e surda. Ela deixou de ser muda. E passou a ser conferencista, e passou a falar de otimismo, e passou a falar de outras coisas, porque ela se deixou inserir outras coisas, mesmo que as suas entradas estivessem prejudicadas, que é a entrada da visão e a entrada da audição. Mas ela não se deixou ficar inerte diante da vida. E essa é a nossa característica. Muitas vezes nós temos todos os sentidos, mas não temos visão. E quem não tem visão, padece, tateia às cegas. Muitas vezes a pessoa que não tem leitura, não tem instrução, é como se ela fosse cega. Ela vê um ônibus, muitas vezes ela vê vindo na sua direção, mas por desconhecer as letras, ela não sabe o itinerário daquele ônibus. E se alguém não lhe responder, ela deixa o ônibus passar. Às vezes o ônibus que vai levar ela a um outro ponto, a uma outra posição. E assim somos nós. Nós temos a espiritualidade trabalhando ao nosso redor. Nós temos o centro espírita como ferramenta, a água fluidificada, os passes, a fluidoterapia. Temos a mediunidade, que pode ser uma ótima ferramenta. Temos a família que nos acolhe. Temos o dia de hoje, esse momento preciosíssimo que nós estamos aqui, trabalhando na doutrina espírita, trabalhando pela nossa própria reforma, trabalhando pela nossa própria felicidade e dos nossos. E quando nós nos unimos nesse sentido, realmente nós passamos a vislumbrar uma realidade nova com Jesus. E quando nós nos desdobramos nessa realidade nova com Jesus, com certeza nós passamos a ter uma visão melhor. E essa visão nos permite realmente ver Deus. Ver Deus é como Cristo que olha, né, e não vê uma mulher adúltera sendo apedrejada, mas vê um panteão de possibilidades daquela mulher, de uma redenção e de trabalho futuro. É o que faz com que Eurípides Barçanufo olhe para Maria Modesto Cravo e vislumbre ali uma trabalhadora. Vem toda uma carga de problemas espirituais sobre aquela mulher, mas ele olha e não vê o problema, ele vê a solução. E quando nós mergulhamos realmente na realidade espiritual, em que nos entregamos e nos devotamos a essa realidade nova, nós não vemos mais problemas, nós vemos solução. E o nosso fardo, que antes era um fardo tão pesado, passa a ser um fardo mais leve, porque nós compreendemos por que sofremos, nós sabemos como que a gente vai trabalhar o nosso interior, como se vai trabalhar esse interior, para que esse sofrimento seja melhorado no sentido assim, de diminuir esse sofrimento, um sofrimento maior, sem necessidade.
como se nós tivéssemos quebrado o braço, né? Quando se sabe o procedimento, coloca-se uma tala gessada e fica-se ali imobilizado, sabe-se desse procedimento, a gente sabe que vai sofrer, às vezes por 45, 50 dias, mas passou aquele período, às vezes um pouco mais, se sabe que o osso vai estar cicatrizado, que você vai poder voltar às suas atividades. Esse é o campo da visão, né? Se eu sou rebelde, eu quebro o gesso, eu tiro antes do tempo, o osso cola de uma forma equivocada, de uma forma torta, depois tem que quebrar de novo, e aí você tem uma outra carga de sofrimento. Assim é o filho rebelde. Se a gente trabalha e de uma forma coerente, nós temos uma produção melhor. É a planta, né? Se eu sei fazer a poda direitinho, eu tenho uma produção melhor. Se eu não sei, às vezes eu mato a produção da minha árvore, né? E às vezes aí eu reclamo, olha Deus, eu plantei e não colhi, né? É a história dos talentos, né? Você recebeu um talento, vai lá em terra, né? O outro recebe 2, vai prospera, multiplica. Nós temos essa capacidade. É uma semente só, né? Uma semente. Mas essa semente, se com o olhar correto, ela pode render de 100 por 1. Imagina uma semente das 100 outras, né? Como dizia o ditado oriental, ele diz assim, você pode contar as sementes de uma maçã, mas você nunca vai poder contar a quantidade de maçãs em uma única semente. Então nós não temos dimensão aonde o bem pode chegar. Se o mal chega longe, mas o bem também chega muito mais longe. E lembrando que o bem dura, o mal é efêmero. O mal é só um tempo, o bem dura para sempre. A luz sempre sobrepuja as trevas, não importa o tempo que passe. E aí vem o nível da consolação, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Né? Nós temos que ter essa nossa capacidade realmente melhorada dos nossos sentimentos. Conforme eu melhoro o meu sentimento, eu melhoro também as minhas relações. Eu me torno um pai melhor, um irmão melhor, um presidente, um coordenador, um trabalhador melhor. Eu sei que as posições de destaque não são as posições únicas que existem, né? A gente começa simples. Eu me lembro quando comecei no movimento espírita, como que era importante ficar à porta para chamar o passe. O dia que eu conquistei essa posição de chamar ao passe, lá no Centro Espírita Emmanuel, nossa, como que era importante aquilo para mim. O dia que eu pude servir o copinho para água fluidificada, como que era importante aquela atividade. E assim você vai começando. A vida é uma série de começos, e que, conforme nós vamos evoluindo, esses começos vão se desenvolvendo, chegando a meios e a fins. E esses fins não são fins. A vida é sempre cíclica, e ela sempre volta ao ponto de partida. Por isso nós temos que resolver nossas relações. Se eu não resolver agora, essa relação ela fica prejudicada e ela volta a me encontrar lá na frente. Se eu já resolvi aquela relação, quando eu encontrar lá na frente, aquela relação não será mais um problema. Mas se eu não resolvi, às vezes ela se avoluma e quando chega lá na frente está bem mais pesada. E assim somos nós, estudando, buscando, iluminando-nos uns, trabalhando com os outros, secando as lágrimas aqui e ali, com essa nossa visão espiritual, melhorando o nosso coração, vendo que todos temos defeitos e que se nós não formos indulgentes com as falhas dos outros, os outros também não serão indulgentes com as nossas. Como Francisco de Assis, entender que é o primeiro ato que se dá e depois o ato que se recebe. É amando que se é amado. Né? Onde tiver ódio, né? Fazer que eu leve o amor. Onde tiver ofensa, fazer que eu leve o perdão. Né? Onde houver desespero, que eu leve a união. E entender que essa experiência que nós temos aqui é transitória. Ainda ontem, tinha 12 anos. Né? Depois eu tenho 20, 30, 40, 90 anos, passa voando. Minha querida avó saudosa dizia, olha, a vida é tão ligeira que quando pensa que não, já é hora de morrer. E é tão ligeira, né? E minha avó já fazem lá mais de 10 anos que se foi para o plano espiritual.
e nos brinda sempre com a sua presença maravilhosa a nos inspirar para o amanhã. E assim nós vamos trabalhando diuturnamente para que a nossa vida seja uma vida cheia de méritos. Quais os méritos? Méritos do trabalho, méritos do bem, méritos da iluminação, até que a candeia realmente seja no alto do alqueire. E aí a nossa visão seja bem melhor. Quando a noite é escura e nós temos trabalhado essa luz, nós temos visão, né? Um hospital que tem luz é muito melhor, porque às vezes pode precisar fazer uma cirurgia durante a noite, tendo luz, você trabalha, você pode operar, você pode salvar vidas. Sem luz, já se torna mais difícil. Por isso que temos que trabalhar para angariar essa luz, até mesmo para não ficar tendo que bater na porta dos outros. E isso Jesus fez claramente, em questão de visão, para nos falar da importância dessa luz. As virgens loucas, né? Imprudentes, as virgens prudentes, elas ficam durante o dia e elas coletaram azeite para que as suas lâmpadas, né, elas estivessem com azeite suficiente para durar a noite, porque o casamento era à noite. Então os noivos vinham e tinham que encontrá-las. Já as virgens imprudentes, elas ficaram lá se embelezando, esqueceram de comprar azeite. Aí quando chega uma altura da noite, o azeite já tinha acabado. E elas foram buscar e não tinha lugar para vender, porque ninguém ia vender à noite. E aí ficaram sem o casamento, que naquele tempo era imprescindível a sobrevivência, né, daquelas mulheres que ficavam à mercê dos casamentos. Então hoje em dia nós estamos à mercê do quê? Mercê da luz. Nós precisamos de amor, nós precisamos de luz. Essa luz vem do Senhor. E esse Senhor vem da onde? Onde Ele está? Né? Onde que o Senhor está? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Nessa noite, nós temos a presença de Jesus, nós temos essa presença espiritual, porque nós nos reunimos, embora aqui, nesse sentido virtual, aparente, nós estamos conectados pelas nossas mentes. E as nossas mentes aqui, todas unidas, formam esse panteão de luzes que conclamam alto, para que venham às nossas casas, para que fluidifiquem as nossas águas, para que curem as nossas mazelas, nossas estruturas interiores deficitárias, para que nós visualizemos Jesus. Então, nesse momento, em que, embora com os nossos problemas técnicos avançamos um tanto, já 20 horas e 14 minutos, nós conclamamos, unidos, numa única voz, para que Jesus se faça presente, de fato, em nossa vida, não por um momento, mas sempre, pelo convite do nosso coração, que os nossos olhos possam ver as belezas da vida. Quando chega a noite de intenso inverno, nós possamos ver o nosso irmão sem agasalho, aquele que nada tem, o que pudermos partilhar e fazer, nós façamos da nossa parte. Aquele outro que não tem alimentação e eu posso ali colaborar, o que eu puder. Se eu não puder dar nada, não tiver nada para dar, mas eu posso dar uma oração, eu posso ali orar por eles, vibrar por eles, para comover os corações que já podem fazê-lo. E assim, unidos nessa oração, elevamos os nossos pensamentos pedindo, ó Mestre amado, Mestre que é o caminho, a verdade e a vida, esteja conosco nessa jornada que às vezes é dura e é tão sentida. Ampara-nos nas noites escuras com a tua luz, até que descubramos a nossa capacidade de brilhar também. Sê conosco nesses dias, permita-nos, Senhor, que nós possamos olhar para dentro em si e visualizarmos esse reino de amor, esse reino de paz, esse reino de harmonia, quando nós nos devotamos na tua luz. Ampara todos esses nossos irmãos que conosco partilham esse momento e essa senda maravilhosa. E que a nossa casa, a sociedade espírita, Jesus de Nazaré, o centro espírita hoje, possa, com toda a sua equipe espiritual, conclamar a cada um
que esteja vibrando, que esteja necessitando, que recebam esses flocos de luz maravilhoso e que nós possamos estar sempre unidos nessa época que é tão grave, nessa época de pandemia, amparando aqueles que estão passando pela doença, aqueles que estão passando por outras enfermidades e a todos nós que temos que sair à malha do trabalho para colaborar com a sociedade, que nós possamos aproveitar esses dias para elevar mais ser mais contritos com a realidade espiritual, a fim de que possamos estar coesos com a doutrina espírita e com esse amor infinito. Que Jesus nos abençoe a senda, abençoando a todas as famílias que aqui estão representadas, na luz e na paz, e sempre que essa reunião for reprisada, nós possamos sentir a sua presença magnífica, amparando-nos hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Muita paz a todos. Agradeço ao Alexandre com a paciência da tecnologia e a todos vocês que estiveram conosco em mais essa reunião e essa vibração de paz. Marcos, está me vendo aí? Estou vendo perfeitamente. Está vendo. Excelente, muito obrigado, tá, pela palestra da noite. Foi excelente. E apesar dos problemas técnicos, a gente não conseguir te ver, a gente viu ele pela foto e foi excelente. E a próxima vez, quem sabe a gente resolva esses problemas e a gente consiga te ver pelo vídeo aí. E não faltará Sim. convite. Obrigado, Alexandre. Que Jesus nos abençoe a todos nessa noite fria. Aquecendo os nossos corações, não é mesmo? Deus te abençoe. Vou colocar uma musiquinha aqui para a gente harmonizar. Até mais. Sim, sim. Obrigado. Até mais. De nada. Que revela os céus na terra e anjos nas feras, o que plasmaram essas mãos perfeitas, que elevam os caídos e curam feridas, fronte de anjo, alteia virtude, capitando as divinas revelações, voz sublime, harmonia, ensinando o inovidável às multidões, de ti emanam místicas virtudes, quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes, quando tua boca se abre, Senhor das estrelas. O que fizemos, o que fizemos, descoçamos o coração.